seja bem-vindo à STP-TV. Começo desde já por lhe desejar um feliz 2015. O ano começa em grande aqui, no nosso canal, ao recebermos um dos mais importantes artistas são-tomenses. É jovem, mas é importante. Quer saber de quem falo? Já lhe conto tudo após uma reportagem. Lusofonia é o conjunto de identidades culturais existentes em países, regiões, estados ou cidades falantes da língua portuguesa. Existe, no entanto, uma linguagem que torna a lusofonia ainda mais global, a linguagem da arte. Cada vez mais surgem festivais de cinema, galerias e exposições precisamente orientadas para a temática das artes de lusofonia. Unidos por uma mesma língua, os artistas tornam-se itinerantes e os seus projetos alcançam uma amplitude cada vez maior. Simone de Beauvoir disse que é na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. É disso que vamos falar na emissão de hoje da STP-TV. De volta, após vermos a reportagem, estou com René Tavares. A minha relação com o René é estranha. É estranha porque, muito mais jovem que eu, numa das minhas viagens a São Tomé e Príncipe, meados dos anos 2000, encontro uma série de jovens preocupados, criativos, dinâmicos e a querer fazer coisas que eu já tinha visto ou ouvido falar que se fazia em Nova Iorque, em Londres, em Paris e tal. Fazer aquilo em São Tomé pareceu-me qualquer coisa de absolutamente inovador e novo. Mas também foi sinal, para mim, de que o país estava a mudar e estava a mudar muito depressa. E quem não se apercebesse que isto estava a acontecer naquele país não podia perceber nada daquilo que se ia passar e que se vai passar no futuro. René, obrigado por estares aqui. Depois dessa introdução, não te sentes intimidado, não? Eu acho que um dia, quando tiver um catálogo, um livro de artista, essa introdução tem que aparecer como texto inicial. É copiar aqui. É copiar aqui. Vimos a Mas obrigado. A conversa, copiámos isso e pomos lá, está cedido, sem problemas nenhum. Vê-se que há pessoas, nesse caso como tu, que têm um olhar profundo sobre o que está a acontecer realmente no país a nível cultural e não só. Que é uma pessoa que está, portanto, também no mundo, não é? E que percebe que São Tomé tem a capacidade realmente, como disseste há pouco tempo, de fazer coisas que se veem, portanto, em Nova Iorque, em Paris, em grandes cidades, que a cultura tem uma dinâmica completamente diferente e a cultura parece que ter mais sustento a nível mesmo financeiro para seguir, não é? E para fazer com que o indivíduo seja ele enculturado e fazer parte da sociedade mais ativa, como, por exemplo, devia acontecer em São Tomé. Mas pronto, a realidade é outra. A realidade é outra e nós temos que valorizar sempre a nossa realidade através das nossas ações culturais, sociais, políticas e tanto e por aí. Eu, como artista, faço simplesmente aquilo que tenho que fazer. É representá-la no mundo inteiro onde vou passando. Mas é curiosa essa preocupação e essa capacidade de criar e de produzir que tu e mais alguns da tua geração, já tive aqui o Kwame, há outros, há o Dilson, um pouco mais novo que vocês, se calhar. Não, o Dilson, por acaso, é um bocado mais velho que nós, sim. Mas aparece depois, está dentro de um pacote só. É um pacote muito bonito. Quando digo o pacote, até parece engraçado dizer o pacote. Somos um produto de uma escola, não é? Uma escola chamada TED Arte, que nós não podemos nunca esquecer. Foi aí que tivemos, precisamente, a possibilidade de desenvolver qualquer tipo de interesse, o entusiasmo que nós tínhamos em relação tanto à produção artística. Cada um fazia as suas coisas, cada um tinha outras preocupações. O Kwame foi técnico aeronáutica, o Dilson sempre foi uma espécie de logística, tanto do Centro Internacional de Arte e Cultura, e eu a preocupar-me, se calhar, com os meus estudos, se calhar, inclinava-me mais para arquitetura, para qualquer coisa que Santo Tomé, se calhar, ainda não estava preparado para receber. E pronto, inclino-me para as Belas Artes, que também eu acho que até hoje Santo Tomé ainda preocupa, ainda questiona, não é?
que tipo de profissão é, que tipo de garantia é que um artista de belas artes dá a uma pessoa. É o tipo de coisa que não se pode chegar e dizer, olha, eu quero namorar com a sua filha, quero casar com ela, sou artista. Você faz um pai São Tomé é... Você faz o quê? Eu sou artista. Se calhar é melhor você dar uma voltinha. Arranja uma profissão de jeito, se faz favor. E depois sim eu dou-lhe a minha filha. Mas agora falando de coisas mais sérias. Naquela altura em que eu vos conheci e conhecia todos, na Teia de Artes, e foi mesmo por aí, a inquietude estava lá. Mas também eu tenho estado a acompanhar o que vão fazendo e vejo uma evolução cada vez mais cosmopolita, ou seja, cada vez mais centrado no exterior, centrado a mostrar que naquele país pequeno, sem uma cena de artes muito intensa, mas mesmo sendo pequena, é intensa, muita gente não tem noção, mas é muito intensa, mas num país pequeno, que não tem centralidade cultural, mesmo no seu contexto regional, não temos nada disso, mas, no entanto, produz, mas mais do que produzir, é a evolução estética constante, a inquietude estética constante que existe em vocês, que torna todo o movimento relevante, porque eu considero que isto trata-se mesmo de um movimento pela diversidade, pelo olhar, pelas preocupações, até pela necessidade de quase todos passarem por aquilo que é nosso, que é tradicional, como o Tiroli como referência, o Dance Kung como referência. Quer dizer, há aqui, de facto, um movimento e há aqui essa inquietude. Eu acho que, se calhar, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, que realmente, portanto, tenho um percurso já que conta com mais ou menos 14, 15 anos, que é ótimo, não é? Sim. Portanto, estamos a começar agora o ano 2015 e vendo bem, portanto, falamos de 2000, 2001, portanto, à volta de 14, 15 anos que isto tudo começa e não deixa de ser um movimento realmente. Vendo bem, hoje a minha resposta, se calhar, é muito simples, claro, com mais um bocadinho de busca que fui fazendo, portanto, em todo esse andamento. São Tomé é um país que sempre recebeu, portanto, pequenos toques, pequenos valores de outras culturas, de outros povos, não é? São Tomé é uma mistura de muita coisa. Reparem bem, nós temos um Tiroli, precisamente, em que eu já trabalhei muito, investiguei muito sobre o Tiroli a nível plástico, a nível mesmo histórico, a nível da estética do Tiroli. Portanto, até o meu mestrado, que ultimamente fiz, e tenho que dizer que ainda me falta apresentar, portanto, as últimas matérias sobre Tiroli no meu mestrado. Trabalhei sobre a parte estética, a parte histórica, a parte quase que filosófica do Tiroli, daquilo todo aquele ritual que passa. O Tiroli vem de uma história completamente europeia, não é? Que cruza com norte de França, onde tinha o rei Carlos Magno, né? O imperador, aliás, Carlos Magno. Temos o Dance Congo, que pelo nome diz também. Temos Altos de Floribes, que também cruza com várias outras histórias. O nosso povo é um povo de cruzamento, não é? E uma pessoa, um artista ou um amante da arte que tenta, nesse caso, fazer a arte, ele tem tendência realmente a cruzar coisas. E depois, a escola que nós tivemos, a Teia de Arte, sempre nós tivemos a sorte de usufruir de alguns projetos que a SIAC, tanto em nome de João Carlos Silva, Sim. fazia e que chegava a casar, portanto, a arte, a estética da arte, ou seja, a estética santomense, nesse caso, porque as pessoas, quando chegavam, portanto, a São Tomé, percebiam que São Tomé tem imensa coisa para explorar, não é? E levavam coisas de São Tomé, ou seja, também levavam para cruzar e para casar coisas de São Tomé com outras coisas. E nós percebemos isso. Percebemos quando recebemos o CNHDH, quando recebemos outros tanto artistas, formadores, que vinham cada um com o seu know-how, cada um com o seu conhecimento, e nós percebíamos, eles todos diferentes, e nós aqui num pequeno grupo, numa pequena escola, o que é que fazemos nós, então? Nós temos que pegar no que é nosso e realmente começar a desenvolver, explorar, começar a investigar. E eu acho que fiz precisamente aquilo portanto, fiz precisamente a mesma coisa. Peguei num tema que é o Tiroli e
multipliquei o tema a nível de questões, a nível de preocupação. Fui trabalhando muito sobre esse assunto, até que percebi que portanto, a arte é uma coisa que transcende completamente todo tipo de visão local. Ou seja, deixa de ser santomense, passa a ser do mundo. E a nossa missão sempre foi fazer a arte para o mundo inteiro e não ficar em São Tomé, precisamente, como forma até de fazer com que São Tomé seja realmente ter a sua própria centralidade, não é? Criar também a sua própria centralidade. E nisso, de facto, o João Carlos Silva teve o seu papel. Ou seja, teve o papel e a preocupação de tentar expor o máximo possível toda essa produção e essa criatividade para fora. Há sempre essa necessidade de sairmos das ilhas. Basta ver os temas, as temáticas das bienais, das diferentes bienais, é sempre a ilha a sair de si, mas também a ilha como o espaço que recebeu de todos. Isto é muito relevante porque não era propriamente algo que estivesse central na nossa cultura, em termos de discurso cultural. Aliás, o discurso cultural, sobretudo o discurso nacionalista, era muito pouco diverso nessa perspectiva. E o que vocês estão a propor ao país, a partir de determinado momento, é toda a diversidade possível. Quem vê as tuas séries do Chilali percebe logo pelo traço, tão pop em alguns aspectos, tão colorido quando o Chilali é todo ele soturno, tão alegre quando o Chilali é triste, porque é uma tragédia. Portanto, há aqui até uma subversão daquilo que é o dogma relativamente à nossa própria cultura, conforme o nacionalismo nos foi dizendo que ela deveria ser. Portanto, há aqui quase que uma proposta de ruptura. Isso não está a acontecer só convosco, é estranho, porque ainda assim. Isso, quando falamos, por exemplo, de São Tomé e falamos, portanto, desta ruptura que está a acontecer precisamente na arte, São Tomé é um caso bastante particular, mesmo bastante particular. Nós somos poucos, não é? E repara bem que toda a história da arte são histórias que os artistas foram sempre à busca de qualquer coisa de novo. E nós temos essa particularidade. Nós temos esta pequena coisinha que podemos ainda fazer com que seja ele conhecido, porque não é. É uma vantagem para nós, os artistas. Por exemplo, se formos bem entrar para a história da arte, o Picasso é uma pessoa que foi muito à busca daquilo que é novo. E outros artistas mais. Sim. São Tomé foi sempre aquele núcleo que eu percebi que pode me dar todo tipo de informação para chegar ao mundo. Obviamente que tem que haver uma ruptura com aquilo que quando digo nosso, não seria bem uma ruptura, mas seria um progresso da coisa. Seria pegar aquilo que é nosso, ir à busca de outras informações e casar essas informações num só ambiente, claro, pictórico, numa só preocupação, numa só temática, está a perceber? É uma coisa que eu acho que a própria cultura é um tema que exige-nos isso. Porque ela é uma coisa que está no ar, ou seja, a cultura está no ar, a cultura não faz parte, não é... Mas esse progresso, a verdade é que na cultura esse progresso está a ser feito com muito maior rapidez. Ainda agora, em Lisboa, um amigo, São Tomense, Orlando Piedade, que é escritor, lançou um livro, Os Meninos Judeus Desterrados, que é um romance histórico com base naqueles 2000 miúdos judeus que estiveram a povoar São Tomé logo no início da nossa nacionalidade. A nossa nacionalidade começa aí, quer queiramos, quer não. Portanto, já existe aqui uma geração que não tem problemas nem pudores nenhuns em ir buscar todas essas referências que tu dizias há bocado, nós somos muita coisa, a ir buscar isso sem vergonha nenhuma e a viver bem, confortavelmente com essa diversidade original, digamos, não é? Isto não acontecia antes. Portanto, há aqui esse progresso que está a ser feito, não é? Tinha que acontecer um dia. Eu acho que quanto mais as coisas... quanto mais o tempo passa, mais já percebemos que é necessário ganhar uma... Eu acho que o tema nacionalista, ou seja, falar de nacionalismo é quase... é um crime
quando não temos noção de que é que se passa noutros sítios. Ou seja, gostar de nós mesmos, nós temos que saber gostar também de outras coisas, para sabermos o que nosso tem valor, não é? É como viajar, nós temos saudades de casa quando estamos longe. Se estivermos todo o tempo em casa, nós se calhar ficamos cansados de casa. E nós fazemos isso, nós só falar daquilo que nós fazemos ou fizemos como formação artística nos sítios onde nós fomos passando e fomos ganhando, portanto, outro tipo de cultura, outro tipo de olhar, outro tipo de contaminações. De contaminações, precisamente. Né? Até outro tipo de forma, outro tipo de... Nós temos outro tipo de presença noutros sítios, não é? Pode ser melhor, pior. No meu caso, tive uma referência, portanto, africana, que é ter passado, portanto, pela escola de Senegal, que me deu muito. Ser africano e ter passado pela primeira vez na minha vida numa escola de arte em África. Portanto, eu acho que foi aí que... É o ideal, do meu ponto de vista. Eu, se calhar, naquela altura não via isso. Não, mas estás a dizer uma coisa curiosa. Estás a dizer uma coisa curiosa, porque isto é cosmopolitismo. Nós temos o mau hábito, nós, e eu estou-me a referir aos africanos de uma forma geral, que quase que não é possível ser cosmopolita dentro da África. Que é uma coisa... completamente privilegiado. É um privilégio. Ter tido a minha primeira formação, portanto, foi uma licenciatura em artes, né, portanto, em belas artes, na escola de Dakar, que é um sítio onde sempre teve, já não sei quantos anos, uma Bienal de Arte Contemporânea Africana, que é valiosíssima, que é forte, uma presença artística, uma presença cultural diária e completamente dinâmica. Portanto, quando digo diária, sente-se a cultura no país, que é uma coisa que, se calhar, em alguns sítios, em alguns pontos, se calhar sente-se menos, não é? Eu vou dizer, sem nenhum tipo de receio, sente-se isso um bocado também em São Tomé. Sente-se a perda, precisamente, fala-se de nacionalismo, mas não é uma coisa assumida na própria raiz, quase que raiz cultural do próprio país. Vê-se jovens que pouco investigam, tanto conhecem sobre a história do país. Vê-se jovens que se calhar ainda sonham com maravilhas de outros sítios como terra, se calhar, prometida, ao invés de, se calhar... olhar na terra prometida onde está. Valorizar aquilo que a terra faz, que é uma coisa que realmente faz toda a diferença. Nós não temos nenhuma referência a nível... se temos referência a nível de música, por exemplo, e temos, e devíamos ter uma coisa muito mais visível. As nossas referências a nível de música estão a morrer, ou se já não morreram, não temos. Ou se temos, são as referências, portanto, que não saíram de São Tomé. Não deram, não sei se está a perceber. Não é falar mal, é falar da situação que é. Nem vou estar a usar termos muito mais concretos ou nomes muito mais concretos, porque portanto, não é a minha preocupação portanto, aqui contigo, não é? Neste programa. Mas também a nível das artes também não temos referências. Não temos referências. A nível de outras... Ou seja, até próprio a nível político não temos referências ainda. Que é uma situação que as pessoas têm que ter. Tanto o país faz com bons exemplos, faz com referências boas. O país constrói-se pouco a pouco. Eu acho que é precisamente esse pouco a pouco que nós fomos fazendo o nosso caminho até chegarmos precisamente ao ponto que estamos hoje. Vocês têm a noção de que daqui por 10 anos vocês são referências. Já são hoje, mas daqui por 10 anos muito mais ainda, com certeza. Estamos a trabalhar para isso porque assim, nós temos uma rede de contactos, temos uma rede de pessoas que percebem que nós estamos engajados a fazer por nós, antes de tudo, não é? Como pessoas do mundo, como indivíduos, não é? Porque a grande preocupação realmente não é a representação de Tomé. A grande preocupação é fazer arte com qualidade que nos faz estar bem onde nós formos. E como São Tomenses, nós temos esse com esse espírito, com essa filosofia de trabalho, nós temos esse... O São Tomé tem essa vantagem, tem esse privilégio de ter pessoas a trabalhar, não em nome de São Tomé, mas a levar a arte com questões e com interesses locais para o mundo. E a conseguir resultados. Vocês estiveram este ano, tu e o Kwame, em Veneza.
Tem estado em algumas galerias interessantes, está a chegar agora ao tempo de Bruxelas. É importante falar sobre esse projeto de Veneza, porque é um projeto que fala sobre povos do Sul. Nós escolhemos Malanza, a comunidade de Malanza, para fazer, portanto, uma espécie de pequeno documentário, da forma como inicialmente foi um convite de uma empresa privada, não é? Que, portanto, para fazermos apresentarmos um trabalho sobre arquitetura, não é? E o tema era vasto, era a arquitetura moderna desde 1914 até 2014, portanto, e nós, entretanto, portanto, a primeira coisa que nos apareceu foi vamos falar sobre as roças, a arquitetura das roças e por aí. Também achamos que é um tema já... Alguma limitação. Já é bastante explorado também. Não bastante, mas é um tema que... Está explorado. Está explorado, é um tema que está sempre a ser ele, tanto... está sempre a ser falado por pessoas. Eu admiro hoje como é que as roças faz parte de um tipo de turismo que não... Como é que é possível? Para nós é triste. Isso era outra conversa. Para nós é triste, para o turista até parece que é... querer ir à roça, ver como é que estão as roças, todas destruídas e pronto, os guias turísticos, as pessoas, a própria direção de turismo. Ou seja, roças hoje destruídas e nós dissemos assim, olha, não vamos saber sobre roças nenhuma. Vamos trabalhar sobre um tema completamente recente, que está a acontecer agora. Vamos trabalhar sobre, precisamente, o contrário disso tudo. Porque as roças, o que é que aconteceu com as roças? As roças foi um abandono, foi uma rejeição completamente do povo santomense, ou do próprio Estado santomense, para com aquilo tudo que aconteceu, a história de Santo Tomé e Príncipe. Memória. Mas memória. Então, mesmo que seja sofredora e dura, a memória. É memória. E nós temos que aceitar isso, não é? E até mesmo fazer essa memória, ou seja, fazer com que a memória renda. Não é? Isso é exorcizar. É uma forma de exorcizar. Como se fizeram noutros países. Claro, não é? claro. Até países com a nossa dimensão, tipo Maurícias e tal, os engenhos de açúcar estão todos impecáveis, não é? Impecáveis e são pontos turísticos. Como é que uma Alemanha, por exemplo, com tanto mal que fez o mundo, se calhar, tem... Auschwitz está aberto, não é? Tem tantos... Tem museus que... Ou seja, tem... Falar na Alemanha, em Berlim, Checkpoint Charlie dá dinheiro, não é? Está a perceber uma coisa que foi horror. Foi claro. Horror para o mundo inteiro, não é? Claro. E outras coisas mais. Claro. Os museus na Estónia, em Itália, que é o museu da pancadaria, quase, o museu da escravatura, que é um museu que tem todas as peças que escravizaram e que escotavam. E as pessoas pagam para ir ver hoje. Nós temos as nossas roças hoje que podiam ser pontos realmente pontos de luxo, quase. De luxo. Daquilo que se quisesse. Daquilo que se quisesse. Pode-se dar qualquer utilidade àqueles espaços. Aqui foi isso, e aquilo foi assim. Isto, se calhar, era muito mais interessante. Tanto é que eu, com a AME, o que nós fizemos foi trabalhar sobre a rejeição, precisamente, da arquitetura moderna pelo o povo do Sul, que é um povo bastante histórico também, que é um povo que aparece com uma espécie de... Aqui até hoje não está muito claro, não é? Que, a meu ver, faz todo sentido dizer que o povo do Sul apareceu muito antes de que... Da colonização. Da colonização, faz tudo. Até a forma... Até mesmo aqueles que defendem que apareceram com a colonização e toda a forma como apareceram é mística, pronto, digamos. Se estou certo, se estou errado, se calhar também não é por aí que... Mas às vezes é bom até fixar a ideia de que aconteceu desta maneira para ter uma linha de pensamento mais criativa, mais original. Pronto, e trabalhamos sobre isso e tivemos precisamente na Bienal da Arquitetura de Veneza no ano passado, portanto, a expor, que é uma Bienal grande para um artista que sonha chegar portanto, a um nível grande. É uma Bienal grande, uma Bienal bastante grande. E, pronto, outras pequenas galerias que nós vamos fazendo, projetos interessantes que vão surgindo. Para este ano temos imensa coisa, portanto, que estamos a namorar desde o ano passado, que vai fazer, eu penso, que poderá fazer com que Santo Tomé realmente seja a plataforma de experimentação de coisas a nível artístico. Isso é um projeto. É um projeto, são ideias, são desejos, não é? Porque isso tudo começa quando realmente com o espírito das bienais todas que nós tivemos em São Tomé. Porque casar a cultura e a economia
eu acho que é o segredo para qualquer tipo de desenvolvimento de um país pequeno como Santo Tomé e Príncipe. Sem dúvidas, sem dúvidas. Se dos grandes agora imagina na nossa dimensão. Completamente. Temos tão poucos recursos por explorar, não é? Eu tenho uma frase que eu nunca mais me esqueço, que é a frase um dos ex-presidentes de Senegal, antes do Abdoulaye Wade, que é o Abdou Diouf, que é um homem que seguiu muitos traços do Leopoldo Sédar Senghor, que é um homem de cultura, que é um homem de literatura, que é um homem das artes, que é um homem que inspirou-se É um na cultura negra. É um intelectual né? profundo, É um sim. intelectual bastante profundo, que inspirou muita gente, né? que é uma inspiração para muita gente hoje que escreve, até para o cinema, não é? Porque o que ele dizia eram coisas muito fortes. E o Abdou Diouf, no seu mandato como presidente, fazia questão de de levar a arte de Senegal para o mundo onde ele ia. E ele também fazia questão de ser acompanhado de um artista, porque ele achava que o olhar mais neutro, mais completamente imparcial, mas sem qualquer tipo de julgamento, era um olhar do artista. E ele fazia questão de ter com ele no elenco, não que esteja agora a fazer a proposta. Mas deves fazer, né? Deves fazer com o maior descaramento, que isto não é nada uma má proposta, é uma muito boa proposta. Não é? Para Santo Tomé. Mas ele sempre dizia, nenhum país desenvolve onde a cultura é doente, ou está doente. Se a cultura está doente, o país não vai desenvolver. É muito complicado. É muito complicado. Mas no nosso país é curioso que a cultura está em ebulição. Falando de vocês, nas artes plásticas, na música, um pouco menos, estamos um pouco menos criativos e com menor exposição. Quando a música é a forma mais fácil, se calhar, até de veicular transformações culturais e dinâmicas sociais, né, casando as duas. Mas na literatura estão a acontecer coisas giras com jovens a fazerem também coisas relativamente importantes. Na moda também vai acontecer algumas coisas e tal. Quer dizer, há aqui uma dinâmica, que é uma dinâmica claramente geracional. Ou seja, uma dinâmica a olhar para o futuro, uma dinâmica de coisas que estão a acontecer. Sim. A verdade é que não se verifica o seguinte, que seria o normal e que é o normal noutras partes do mundo, que é o resto deixar-se arrastar por essa dinâmica de qualidade, de produção com qualidade. Não é? É mesmo, disseste uma coisa que é fundamental, é curioso e é um caso muito, tanto, é preciso perceber as coisas, é preciso perceber que, por mais que estejam a fazer imensa coisa os jovens portanto, a dinâmica toda, ela, interessantíssima, porque tu vês, hoje em dia, eu vejo jovens em São Tomé, tanto na área tanto da música, a fazer coisas incríveis. Às vezes, simplesmente com um telefone, com um iPhone, com um iPad, a fazer coisas incríveis que eu paro e penso assim, olha, os ditos consagrados músicos de São Tomé e Príncipe deviam parar para ver os jovens. Isso é interessante. Quer dizer que pode estar aqui a germinar qualquer coisa. Os jovens estão a ter atitudes. Os jovens, quando digo jovens, um bocado mais novos que eu, não é? Ainda os seus 18, 19, 20 anos, estão a fazer coisas incríveis. Sem condições nenhuma e, pior ainda, sem apoio nenhum. Mas isso é habitual. Apoio porquê? Apoio porque não há realmente um mecanismo que faça com que esses jovens beneficiem de qualquer tipo de apoio, nem que seja simplesmente de qualquer tipo de interesse público-privado. Que o Estado é que devia fazer isso, não é? Ou seja, há imensa coisa a acontecer, mas não há nenhum tipo de instituto, não há nenhum tipo de instituição, estrutura institucional. Não há nenhum tipo de estrutura, não há nenhum tipo de casa, chamado casa, não é? Nesse caso, que distribua, portanto, o que faça ligação com tudo que está a acontecer, ou que faça a interligação disso tudo que está a acontecer. Porquê? Vamos lá ver uma coisa. Nós temos uma direção tanto da cultura, aliás, de cultura. É preciso saber até que ponto a direção da cultura está a orientar a produção artística, cultural, que isso está a fazer em São Tomé. Tu és muito crítico relativamente à direção da cultura, não? Para deixar de ser simplesmente aquela coisa burocrática, turístico-cultural, ou seja, o turismo cultural
acontece em São Tomé quando chega um navio, quando chega turistas, quando existe... Isso não é uma resposta permanente. Ou seja, para ver um turismo cultural é preciso que a cultura ela viva e dinâmica. Óbvio. Não é? Óbvio. Nós não podemos chamar portanto, grupos culturais e pessoas que dão vida à cultura santomense, não é? Como o Chiloli, o Bulauê, o Danço Congo, só quando chega um navio que atraca uns quilómetros de São Tomé, do mar de São Tomé, até parece que é uma coisa tribal. Que é mau dizer. Estou a ver a imagem, estou a ver a imagem. Chegaram umas pessoas do Ocidente, pronto, agora vamos dançar, vamos festejar, essas pessoas vão ficar contentes, até podem dar uma gorjetinha, e a gente está feliz assim. Não, esses grupos não vivem só quando chegam ao navio. Essas pessoas têm famílias e mantêm a cultura viva, que é uma coisa que tem que se respeitar. É obrigatório que se respeite. Tem que se respeitar. Nesse caso, é necessário criar, precisamente, estruturas, não é? Mecanismos para fazer com que haja uma espécie de bolsa de manutenção deste tipo de coisas, deste tipo, como existe nos sítios. Também não é nada de muito, novo, porque quase todos os países existem coisas deste género. Há uma preocupação, digamos, do próprio Estado de Santo Tomé para fazer com que esses grupos não morram. Eu acho que é fundamental. Fundamental. Um país, repara bem que os miúdos estão a nascer hoje já nem estão em contacto com aquilo que é realmente a raiz cultural de Santo Tomé. São miúdos que já nascem com o benefício de ser pessoas cidadãos do mundo, porque os pais já foram estudar para naciones, já são pessoas mais misturadas do que já são. O que é que acontece? Daqui a 50 anos, claro, corremos o risco de não termos metade daquilo que nós temos hoje. Isto é trágico, quase. E esse mecanismo, essa estrutura para ligar tudo e fazer com que essas coisas, portanto, essas atividades ou esses valores se mantenham sempre firmes, eu acho que é fundamental. Criar departamentos responsáveis por áreas artísticas, áreas culturais e que sejam focadas e que tenham um plano para gerir, de até gestão, não é? Não há dinheiro, é o que diz o Estado, e não há dinheiro porque não há produção. Claro. Mas há ideias de investimento e tem que haver uma política cultural que faça com que essas ideias de investimento, nem que seja estrangeira para Santo Tomé, nem que seja de privado, Santo Tomé, local, nesse caso, que tenha uma preocupação para com este tipo de para com este esse património, que é um património cultural que nós temos mesmo que tomar conta dele e acarinhá-lo. Investimentos uma coisa. De não sei quantos milhões, total milhões, de investimentos no Príncipe, investimento em coisas que eu acho que é preciso dizer este tipo de coisas. Não, a outra coisa que é preciso dizer que não passa para uma lei de mecenato, por exemplo, a criação de uma lei de mecenato que faça com que esses investimentos também afete um bocadinho a cultura. Porque a cultura não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro para dar à cultura. Então tem que haver dinheiro. É preciso criá-lo. Se não há dinheiro, mas diz-me uma coisa. Vai acabar. Tu vês com bons olhos, sei que já falámos sobre isso, vês com bons olhos candidatar-se o Chiloli a património imaterial da humanidade. Vês isso com bons olhos. Achas que isso é factível num futuro próximo? Eu acho que isso até já devia ter sido feito. Porque, repara bem, quando digo em 2 tempos, claro, não sei como é que foi o processo feito, mas em poucos tempos o Príncipe foi candidato, passou a ser património da biosfera, não é? Sim. Já não sei. Património mundial da biosfera. Sim. Mas foi com quê? Foi com algum trabalho. E ainda por cima foi com interesse de privados, de pessoas, de indivíduos, não é? De particulares, para que realmente o Príncipe passasse a ser, portanto, o património mundial da biosfera. E São Tomé, portanto, em São Tomé, com o caso do Chiloli, já houve intenções da minha parte, da parte de várias pessoas também, para que isso acontecesse.
Não vamos entrar em questões muito não vou perguntar o que é que falhou. Porque, sim, porque é uma coisa que realmente... Ainda é um processo, é uma dinâmica que pode-se muito bem ir buscar. Eu acho que tem tudo para ser considerado património imaterial da humanidade, só que, entretanto, é preciso trabalhar, é preciso ter uma equipa sustentada desde o início, até pelo próprio Estado. Ou pessoas que assumem individualmente, grupo de pessoas, nesse caso, que assumem individualmente, levar esse processo, portanto, em frente, ou o Estado segurar esse grupo de pessoas durante um tempo com esta missão, precisamente, e para que isso aconteça, é um trabalho de investigação, é um trabalho de terreno, é um trabalho de... exposição também da ideia, de levar a ideia às pessoas que decidem sobre este tipo de coisas. E fazer com que não é assim tão difícil. É mesmo uma questão também de vontade política, de colaboração dos... Não é tão difícil, não pode ser, não é uma coisa só política, porque também passa por nós como sociedade, como comunidade. Mas se houver vontade política, facilita bastante. O envolvimento. Eu nesse assunto não acuso, não responsabilizo portanto, a parte política. Porquê? Porque, olha, no caso do Brasil, eles têm, por exemplo, Paraty é um património, já não, portanto, património qualquer. E tu temos, todos os anos, há qualquer coisa no Brasil que é património, qualquer património. Eles trabalham muito bem isso. Também, é quase uma indústria a trabalhar essa... O tal mecanismo, a tal estrutura. Porque um grupo já é uma estrutura, nem que seja um grupo de particulares que têm outros trabalhos, têm outras responsabilidades, têm outras coisas, que se juntam, se calhar, 1 hora por semana para dizer assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, vamos fazer. Portanto, é o interesse coletivo. A política pode ajudar, obviamente, mas a política não faz tudo. Com certeza. Não é? A política não faz tudo. E até é bom que essas coisas, essas dinâmicas surjam da própria cidadania. Da cidadania, depois vem agregado o esforço do próprio Estado. Parte do espírito da comunidade, espírito social. É uma causa social. Portanto, tem que haver grupos de pessoas interessadas em fazer este tipo de coisas. Tem fundos internacionais de apoio, portanto, a investigação, portanto, para este tipo de coisas. É necessário haver interesses. É necessário que haja mais mosquitos em Santo Tomé, para além do mosquito do paludismo, que haja mosquito da cultura, graças a Deus, não é? Que pique uma pessoa e a pessoa fica em cultura. Outros mosquitos que transmitem uma doença qualquer, a doença da cultura, a doença do conhecimento, a doença da ambição mesmo, a doença da... Mas, Arnei, vamos lá ver uma coisa. Tu és, para além disso tudo, um artista, um tipo com uma criatividade desbordante. É uma coisa em ti que eu gosto particularmente. Tu és és um empreendedor. Ou seja, fazes outras coisas. Criaste uma empresa de t-shirts. É uma empresa de design, imagem, comunicação, mas que se limitou muito na produção de pequenos stands, não em São Tomé, mas fora. Em casamento com outras empresas também, não é? Portanto, em parceria com outras empresas. É uma empresa que cria... Que inicialmente também era uma ideia, portanto, ambiciosa, que consistia em... E digo, portanto, isso abertamente, consistia em pegar pequenos talentos, pequenas pessoas que têm interesse em... Ou seja, têm um trabalho próprio, a produção local, por exemplo, a nível de marcenaria, carpintaria, e começar a produzir móveis, a produzir... Fazer com design mesmo. Fazer com que as pessoas não pensassem só na importação das coisas. Ou seja, tudo em São Tomé, basicamente, hoje em dia é importado. É tudo importado. Roupa importada, mobiliário é tudo importado. Quando nós temos em São Tomé ótimas madeiras, ótimos carpinteiros, ótimos marceneiros, pessoas que se calhar não viram ainda o mundo, não sabem o que se passa noutras latitudes, mas que sabem trabalhar aqueles materiais. Com o teu apoio, nesse caso o apoio de uma pessoa que compra, que viaja e que está por aí no mundo, com o apoio dessas pessoas, fazer com que essas pessoas percebam que eles têm muito valor, fazermos em São Tomé coisas de qualidade.
Esse era o objetivo? Esse era o objetivo. Mas, obviamente, que a minha atividade profissional não me permitiu realmente levar a coisa mais adiante, porque não há tempo. Não há tempo para tudo, sim, são projetos, são saídas e são idas e voltas de São Tomé para outros sítios. Pronto, é sempre complicado. Mas o projeto não morreu. Houve criação de outras coisas, o projeto deu asa a outras coisas. Portanto, a empresa existe. Isto também já não é mais. É bom sinal manter a coisa a funcionar, ainda que não seja, enfim, conforme programado e com a evolução programada. Meu caro, já estamos aqui há algum tempo em conversa, parece que passa tudo muito rápido. Eu agradeço por ter estado aqui e a ver se, quando for de se conseguir um projeto viável e forte para transformar Chile em património imaterial da humanidade, vamos voltar aqui todos e falar sobre isso todos juntos. Nós temos ideias de fazer coisas muito ambiciosas. Temos agora com esta abertura direta do particular e o Estado e o privado, que eu percebi que vai haver bastante ainda, não é? Ver se haverá realmente a possibilidade de criar, tanto fenómenos que faça com que São Tomé seja realmente novas dinâmicas. Um país de experiência, um país de experimento, seja um laboratório, não é? Como tem tentado a fazer, como tentado acontecer, não é? Há pessoas, não se pode queixar, não se pode dizer que existe, olha, que não existe na área em São Tomé. Temos a Cacau, que tem ainda algumas coisas, a fazer algumas coisas, não é? Que não deixa de promover a cultura. Temos, mas se tivéssemos, claro, mais ainda, Cacau, melhor. Seria melhor, né? A ideia é fazer mais, cada um ia pensar sempre no continente africano, que os valores eu acho que estão aí. Ainda bem. Os valores estão aí, ainda nesta zona de... E estamos numa zona muito gira mesmo. Uma zona gira e rica, e riquíssima. Gira. E tu, para terminar, estás a fazer qualquer coisa com a Nigéria ou isso assim, não? Não, com Lagos não. Eu tive uma residência em Lagos, não é Nigéria, é Lagos em Portugal. Okay. Lagos em Portugal. Mas haverá coisas com o continente africano. Haverá queira Deus que sim. Obrigado, René. Obrigado. Não saia daí, já a seguir temos as notícias da semana. Fique agora atento às notícias que nos chegam de São Tomé e Príncipe e que marcam o início deste ano. O novo Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Roberto Raposo, e os juízes do Supremo Tribunal de Justiça já deram início às conversações com vista à tão propalada reforma do setor. Depois do encontro com o Supremo Tribunal, com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com senhores juízes conselheiros, senhores juízes da primeira instância, saio com, uma vez mais, com a convicção reforçada de que encontro da parte deste órgão de soberania, os tribunais, uma perfeita abertura para que o projeto de reforma que o 16º Governo Constitucional pretende levar a cabo será uma realidade e nós vamos contar com a contribuição de todos para que, de uma vez por todas, comecemos este processo de credibilização do sistema para que a justiça seja vista credível, célere, seja vista como sendo o pilar do desenvolvimento de um país. No quadro da reforma que o novo governo pretende propor para o setor da justiça, haverá medidas para os juízes fora da lei. Esta reforma passará então pela, entre outras coisas, pela avaliação do desempenho dos magistrados. Os juízes que ditam direito, os procuradores que promovem, devem promover dentro do prazo para que evitemos situações concretas. E na perspectiva de morosidade processual, quando se tem uma justiça que não é célere, vamos propor sanção pecuniária aos operadores judiciários que não decidem dentro dos prazos peremptórios que estão na lei. Ou seja, vai haver medidas concretas de responsabilidade, quer pecuniária, quer disciplinar, aqueles que não cumprem os prazos legalmente previstos
criando um conjunto de transtorno e morosidade. De acordo com Roberto Raposo, a reforma do setor da justiça passará em primeiro lugar pela melhoria das condições de trabalho. A primeira medida do Governo é criar condições para que o Supremo Tribunal de Justiça saia deste edifício e tenha um espaço próprio seu, onde o Supremo Tribunal de Justiça tenha condições efetivas de trabalhar, de forma a evitar qualquer hierarquia. É preciso que se mantenha uma certa imparcialidade e independência no Supremo Tribunal de Justiça e dar mais credibilidade ao Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, o Supremo Tribunal de Justiça deve continuar a apreciar exclusivamente a matéria de facto, e nós vamos propor a criação de um tribunal intermédio, o chamado Tribunal de Relação, onde se possa, aí sim, julgar a matéria de facto de direito para dar a defesa, portanto, é a justiça, o acesso à justiça com mais credibilidade, evitando a morosidade e a falta de celeridade nas decisões judiciais. Uma justiça credível, com mais dignidade e responsabilidade, é o que pretende o 16º Governo Constitucional, com a reforma programada para o setor. O governo santomense suspendeu as obras de construção do Centro Comercial de São Tomé. O ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente apontou 3 razões para a suspensão da obra que está a ser erguida no polêmico terreno onde foi demolido o balneário municipal. Confirmo a suspensão das obras do Centro Comercial no local onde estava o balneário municipal. A primeira razão, apresentada pelo Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, prende-se com o terreno cedido pelo governo de Gabriel Costa para a construção do centro comercial. O terreno acabou por ser cedido pelos Serviços Geográficos Cadastrais por orientação, portanto não houve um processo construído de forma que permitisse que ele fosse feito. Nós estamos a falar de um espaço público e os espaços públicos nos centros urbanos são da gestão das câmaras distritais. Portanto, já aí a partida foi o primeiro erro que se cometeu e temos informação dos serviços que houve intervenção no espaço por parte, portanto, da gestão do centro, muito antes de se pedir a concessão do título. Portanto, o título foi passado por orientação superior, os serviços não puderam fazer qualquer estudo relativamente ao terreno, quer dizer que a haver emissão de um título, haveria que haver um pedido, a apresentação de um projeto e situações como essas para se constituir administrativamente o processo e mais, haveria também lugar a pagamento de taxas previstas de acordo com a lei por emissão de títulos de posse. Portanto, isto é claro e que fique claro, portanto, o processo não foi perfeitamente instruído, está ferido de ilegalidade em termos de normas. E depois, não foi, ainda nos serviços geográficos cadastrais, não foi apresentado qualquer projeto para que os serviços confirmassem a implantação do projeto naquele espaço. Quer dizer que nós estamos a construir num espaço e não se sabe se o projeto está devidamente implantado. O segundo motivo apresentado pelo novo governo para suspender as obras do empresário chinês tem a ver com o projeto de construção, cuja aprovação não passou pela Comissão de Avaliação da Direção das Obras Públicas e Urbanismo. A Comissão de Avaliação compõe-se de 6 membros, 2 engenheiros civis, 2 arquitetos, um assistente administrativo e um membro da Direção dos Serviços Geográficos Cadastrais. Portanto, daí a importância da implantação do projeto. Nada disso foi feito. Inicialmente, em maio, aprovou-se por orientação superior e apenas com a ajuda e colaboração de um técnico, um arquiteto, a construção de um edifício de 3 pisos naquele local. 3 meses depois, altera-se e autoriza-se a construção de 5 pisos. Isto tudo preocupa-nos. Preocupa-nos porque nós conhecemos o espaço, nós sabemos as condições daquele terreno e não foi pedido nenhum estudo geológico sobre o terreno. O encerramento de uma via no centro da cidade de São Tomé é a terceira razão apresentada por Carlos Villanova para justificar a decisão do governo. Por quê? Porque o pedido para o encerramento da via foi feito no dia 2 de setembro e a autorização foi dada no dia 1 de setembro. Irregularidades que o Tribunal da Primeira Instância não viu quando a Câmara Distrital de Água Grande pediu a suspensão da referida obra. Se não houver essa preocupação e essa atitude da nossa parte, como entidades responsáveis pelo país, amanhã o próprio investidor não respeitará qualquer entidade, nem respeitará qualquer instituição. Porque as coisas serão feitas como se muito bem pretende, não cumprindo qualquer norma neste país. E nós temos um grande problema de segurança
temos um grande problema da qualidade da obra que está aí. Nós não conhecemos qual é a empresa de fiscalização, se existe, se não existe. Portanto, eu volto a dizer, e em jeito de conclusão, tudo o que está a ser feito na suspensão não tem qualquer objetivo de atingir, seja quem for, nem muito menos o investidor. Repor a normalidade técnica e administrativa é o que pretende o Governo com a decisão de suspensão das obras do Centro Comercial de São Tomé. Termina assim a análise da atualidade da semana. As minhas sugestões para hoje serão coisas ligadas à cultura e, sobretudo, às artes plásticas. Fui ver o que é que eu lá tinha e que me fizesse lembrar aquilo que o René e toda essa juventude que está a fazer arte e está a fazer cultura em São Tomé e Príncipe tem. Eu vou aconselhar 3 livros, alguns deles já não tão recentes, têm tudo a ver com a minha biblioteca pessoal e fui revê-los assim a correr, quando me lembrei que ia ter aqui o René. Portanto, Jean-Michel Basquiat, do Richard Marshall, que é uma espécie de biografia acompanhado de traços do Basquiat. É um livro de 1995, da Abrams, ainda há disponível e há também a bom preço. Portanto, quem não conhece Basquiat, faça-me um favor de comprar esse livro. Um outro, mais interessante ainda, o título é Basquiat, visto por Francisco Clemente, que era um amigo e também é, obviamente, um artista plástico de referência, amigo muito próximo de Basquiat. Era o olhar do Francisco Clemente e outros artistas relativamente ao Basquiat e a sua obra, com pequenos ensaios muito giros sobre a cena nova-iorquina de finais dos anos 70 e início dos anos 80. É um livro de 1999, a edição é italiana, da Charta. E depois, para terminar, para ser africanista, que é aquilo que eu sou, Chrysophylle, um livro da Thelma Golden, uma extraordinária artista também, porque é uma grande fotógrafa, com David Adjaye, um africano, arquiteto, um polemista, um criador, um livro de 2009, também de edição italiana, da Rizzoli Internacional. Se encontrarem qualquer um destes 3 livros que eu sugeri agora, comprem-nos e desfrutem de artes plásticas, de arte contemporânea, em livro, em papel, como se estivessem num grande museu. Chegamos ao fim de mais uma emissão. Temos encontro marcado no próximo sábado, no horário habitual. Até lá, continue a seguir-nos na nossa página do Facebook e também no YouTube. Já sabe, eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.